Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Esteja conosco, porque dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus, a seu favor e a favor do seu lar e da sua família. Você divulga este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos, para que dentro de alguns instantes estejamos formando juntos a cadeia da prece poderosa. O objetivo deste programa é levar as verdades do Evangelho, as verdades da Palavra de Deus para o seu coração, para que, crendo, você possa se salvar na fé que há em Cristo Jesus, nosso Salvador. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, no versos 7 e 8, nos diz: E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Aqui nos é registrado pelo evangelista Marcos que os demônios são seres espirituais com personalidade e inteligência. É por isso que precisamos de Cristo na nossa vida. É por isso que precisamos conhecer o Evangelho de Cristo tal como ele é. Precisamos conhecer a Deus, não apenas de dizer que acreditamos em Deus. Existem milhões de deuses que são adorados por sobre a face da terra. No nosso país mesmo, quantos milhares de deuses não estão presentes no dia a dia do povo brasileiro? Por isso que o Evangelho precisa ser pregado, para que todos venham a conhecer este Deus vivo, este Deus criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há, este Cristo, Filho de Deus, que tomou a forma de homem para que pudesse apresentar um sacrifício agradável a Deus, para nos resgatar do nosso pecado e nos conduzir a Deus. Quem conhece Cristo, quem tem um encontro com Cristo, tem uma mudança de vida, tem uma transformação de vida. Nós vivemos em momentos de grandes violências, grandes catástrofes. Nós vivemos num país que, quando se olha, contempla um país maravilhoso. Não há dúvida alguma que o Brasil é um país maravilhoso.
É um país que tem tudo o que se imaginar. É um país que tem tudo para ser um primeiro mundo e dar aos seus cidadãos uma condição de vida muito melhor. No entanto, no dia a dia nós vemos reportagens e mais reportagens com violências, com destruição, pessoas destruindo uma outra sem nenhum objetivo, pessoas matando, roubando, queimando ônibus, queimando lugares. Tivemos aí há pouco tempo uma manifestação na capital, Brasília, e ali naquela movimentação destruíram, fizeram destruição em muitas secretarias, muitos locais de decisões importantes para todo o país, ministérios foram quebrados, destruídos. E quem paga a conta somos nós. Mas por que estas violências? Por que tudo isto? Será que um homem na sua sã consciência, um homem no seu natural, ele vai fazer isto? Vai praticar essas violências? Vai fazer destruição? Não vai. Mas, como o país foi colonizado na idolatria, na feitiçaria e na macumbaria, é um país que está longe de Deus. Em 2010, o IBGE fez um levantamento, 98,6% dos brasileiros se declararam cristãos. Será que um cristão verdadeiro, será que ele vai tirar a vida de alguém? Será que ele vai chegar em qualquer lugar que seja, ele vai destruir, vai queimar, vai matar, vai roubar? Será que um cristão verdadeiro, ele vai colocar o país num caos como estamos? Pessoas que nos hospitais não têm como ser socorridas, porque está faltando até mesmo uma luva para o médico fazer o seu procedimento. Será que isso é normal? Não. Isto é anormal. Isto é uma influência maligna e demoníaca. É um povo que precisa se converter a Cristo, converter ao Evangelho. São líderes religiosos que não têm nenhum compromisso com Deus e com a sua obra. Não têm nenhum compromisso com a salvação daqueles a quem eles estão ministrando. São líderes religiosos que podem até ter começado numa fé em Jesus, mas em dado momento se desviaram da sua fé e passaram a ter práticas contrárias ao Evangelho. Movimentos religiosos que querem atrair jovens e dentro das igrejas estão fazendo aquilo que o mundo oferece, mas mudando dentro das igrejas, oferecendo aquilo que o mundo tem. O mundo não tem nada para oferecer. Os nossos jovens precisam conhecer este Cristo vivo, precisam conhecer este Evangelho. Os nossos jovens precisam ser ensinados para que sejam eles discípulos do Senhor Jesus e não praticantes das coisas que aqueles que estão no mundo praticam. O mundo não tem nada para oferecer. Jesus tem a vida eterna para aquele que crê nele e o serve em sinceridade e verdade. Não adianta trocar de roupa,
Há muitos que estão trocando de roupa de religiosa, trocando a sua capa religiosa. Não vai mudar nada. Se não houver conversão, transformação em Cristo, não acontece absolutamente nada. Nós lemos aqui que legiões de demônios se apoderaram de 2 homens, conforme nos é registrado nos evangelhos. Aqui o evangelista Marcos registra a presença de um deles. Mas Jesus foi ali em Gadara, atravessou o mar, chegou a Gadara, só com esse propósito, com esse objetivo de libertar estes 2 homens que estavam possessos de legiões de demônios. E quando Jesus desce do barco, aquela legião de demônios que dominava aqueles homens e dominava também todo aquele lugar, porque todos os moradores estavam submetidos àquela ação daquela legião de demônios. Uma legião romana, ela se compunha mais ou menos de 3.000 a 5.000 soldados. E aqui no versículo 7, é o líder destas legião de demônios que se apoderavam daqueles homens. É um líder que se volta para Jesus e clamando com grande voz, e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Veja que é demônios confessando que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Você alguma vez na sua vida já pôde fazer esta confissão? Se você ainda não fez, você precisa primeiramente conhecer Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Ninguém pode confessar a quem não conhece. Ninguém pode dizer algo a respeito de uma pessoa que não conhece. Primeiramente, nós precisamos conhecer a pessoa para podermos dar alguma referência sobre aquela pessoa. E é isto que aquela liderança daquela legião estava aqui dizendo, confessando quem Jesus era, o Filho do Deus Altíssimo. E mais, reclamando em alta voz, porque Jesus estava ali com um objetivo. E como os demônios têm personalidade e inteligência, eles sabiam perfeitamente o porquê que Jesus havia chegado até aquele lugar. Por este motivo, estavam reclamando. E veja que o versículo de número 6 nos diz que quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Aquele demônio viu Jesus de longe, correu e o adorou. Porque ele estava pedindo clemência para Jesus, clamando com grande voz: que tenho eu contigo? Por que tu viestes a atormentar-nos? Por que tu viestes para nos tirar do lugar que estamos? Demônios, quando tomam posse de um corpo, eles não querem sair. E é por isso que muitos que estão pactuados
com espíritos, com entidade de demônios. Lamentavelmente, os nossos líderes, nossos pastores, não estão preparados para esta situação de pessoas que vêm pactuadas, pessoas que ofereceram sangue, pessoas que fizeram confinamentos, vidas, crianças que foram consagradas pelos pais para as entidades, em um centro espírita, em um terreiro. Essas crianças, elas crescem sob o domínio dessas entidades. Essas vidas, feiticeiros, macumbeiros, pessoas que fazem previsão de futuro, um futuro mentiroso, porque o futuro pertence a Deus. Todos os finais de anos, nós sempre temos aí a mídia apresentando pessoas videntes, adivinhos, fazendo prognóstico para o ano seguinte. Só que depois ninguém comenta mais nada, porque os prognósticos são mentirosos. O diabo não pode prever futuro, o futuro pertence a Deus. Ele pode conduzir a males, a destruição daqueles que não estão em Cristo, porque nos diz a palavra de Deus que aqueles que são de Cristo, o maligno não toca. Por isso que você precisa aceitar, receber a Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma. Olha o apelo daquela entidade demoníaca: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eu não quero sair desses homens, eu não quero sair desse lugar, eu não quero perder este corpo. Por que que ele procedeu dessa forma? Porque nos diz o versículo 8 que Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. Um espírito imundo em um homem traz tragédias, traz catástrofes, e é por isto que o povo precisa abrir o coração, não aceitar uma religião, mas receber Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, conhecer o Deus vivo, o Deus Criador. E essas pessoas que estão pactuadas, embora muitas vezes venham para uma igreja que se diz evangélica, e ali começa a profetizar, ali começa a falar em línguas, ali começa a ditar coisas contrárias ao evangelho. Agora, atualmente, não são só mesmo os videntes, adivinhos, que estão dando prognósticos. Muitos evangélicos, entre aspas, estão profetizando coisas que não tem nada a ver com Deus, com a palavra de Deus. Deus não tem nada mais a revelar. Tudo o que está revelado está na palavra de Deus. Deus não tem nada para dizer sobre os fatos que irão acontecer, está na palavra de Deus. Leia o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e Jesus já faz ali um relato, desde o seu tempo até o milênio, até quando será implantado o reino do milênio. Jesus faz um diagnóstico, faz um relato de todos os acontecimentos no mundo. Não há necessidade de profecias que venham dizer que vai ter catástrofe no Brasil, vai destruir o Brasil, o mar vai invadir. Isso é bobagem. São espíritos estranhos, espíritos que não têm nada a ver com Deus, nem com a sua palavra, nem com o seu evangelho. Nós vemos hoje, facilmente pelas redes sociais, cada catástrofe no meio daqueles que dizem estar crendo em Deus, crendo em Jesus, porque são levados por líderes que ainda não receberam libertação. São espíritos estranhos que estão ministrando mentiras e falsidades. Creia na verdade, creia neste Cristo que os demônios se submetem, creia neste Cristo que os demônios se estremecem por ele, e seja você um homem, uma mulher de Deus que venha testemunhar
deste Cristo, desse Jesus, e seja você uma autoridade, porque Jesus dá autoridade para aqueles que são testemunhas dele, para aqueles que testificam do seu nome, Jesus lhes dá poder. Este é o propósito e o compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, com todas as suas lideranças, levar esta bênção, esta verdade deste Evangelho para a libertação.